Possui graduação em Psicologia pela Universidade de Fortaleza, mestrado em Psicologia, doutorado em Psicologia, professor titular do Centro Universitário 7 de Setembro, tem experiência nas áreas de Psicologia, com ênfase em intervenção clínica, atuando principalmente nos seguintes temas: psicanálise, subjetividade, mal-estar, violência, sujeito, formação em docência e gestão acadêmica do ensino superior, membro da CLIO, Associação de Psicanálise, e da Diretoria Nacional da Associação Brasileira de Ensino em Psicologia, ABEP. Representante do Núcleo ABEP Ceará, membro do Banco de Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, BASES, e do Banco Nacional de Itens, BNI, da Educação Superior, né, que compõe o ENAD. Então, seja muito bem-vindo e a palavra está com você. Obrigado, né? Primeiramente, gostaria de agradecer, né, a Anice Holanda, que entrou em contato comigo, a você, Milena, né? É uma satisfação rever vocês, e também gostaria de agradecer à comissão organizadora, né, também pelo convite. Né? É sempre uma satisfação retornar a esse lugar, né? Eu lembro que a primeira vez que estive na Católica foi na colaboração do credenciamento da instituição, né? Eu estava participando da implantação da instituição e do curso de psicologia, né? Eu, na ocasião, estava aí compondo o corpo de docente. Mas aí, né, as coisas foram caminhando, existe toda uma delonga, né, desse processo da avaliação, né, que a comissão do MEC realiza, até o início das atividades da instituição como um todo, né? Então, isso tem todo um tempo, né? E aí a gente vai ocupando, né, o tempo da gente com outras coisas e acabou que eu me distanciei, né, da Católica. E aí, quando foi em 2010, né, eu retornei, foi quando nós nos encontramos, né? Eu estive aí na instituição, lecionando a disciplina de Teorias e Técnicas Psicoterápicas, né, com a temática da psicanálise, e trabalhando também a supervisão de estágio. E, por coincidência, na ocasião também, né, foi o momento em que houve o reconhecimento do curso, né? Então, para mim é sempre uma satisfação estar podendo colaborar com a instituição, né? Eu tenho um apreço muito grande por todos vocês. Na realidade, eu deixei a instituição muito mais por conta de uma questão pragmática, né? Eu tinha passado no doutorado e não deu para conciliar mais as atividades, né? São as opções que a gente faz na vida, né? Mas gosto muito da instituição e tenho um respeito e um carinho muito grande, né, por todos vocês aí. Bom, então, acho que para mim, né, falar de formação é uma experiência sempre muito inquietante, né, e empolgante ao mesmo tempo, né. Isso, de certa forma, é algo que vai, né, me convocando novamente a relembrar, né, a revisitar toda a minha experiência, né, desde a minha formação, né, até os processos que a gente vai passando a intervir também, né, a ocupar os lugares que a gente vai passando a ocupar, né. Eu trago aí, né, uma referência muito importante, né, que eu considero, né. Eu fiz a formação aí na Unifor, de 90, do meio do ano de 92, né, até o final do ano de 97, né, naquela ocasião em que o curso eram 5 anos e meio, né, eu acho que, não sei se o de vocês também foi assim, eu acho que o da Anice foi, né, Anice? Não sei o seu, também foi, né, Milena? Então, eram 5 anos e meio, né, nós tínhamos, então, todo esse percurso. Parecia, assim, um tempo extremamente longo, né? E quando a gente sai, nós sentimos falta, né? A gente vê que ainda precisamos nos envolver mais, né? O curso parece que ele vai cada vez mais nos convocando, né? A estar sempre revisitando ele, né? E isso é algo que vai fazendo parte dessa experiência de formação. Por isso que eu digo que é sempre interessante retornar ela, né? É sempre uma experiência inquietante, né?
quando eu concluí o curso, né, assim como eu acho que uma grande parcela dos formandos em psicologia, eu tinha todo um olhar sobre a prática clínica, né, esse era o meu desejo, né, ele perpassava pelo fazer clínico. E assim eu fiz, né, aí eu digo assim, pelo menos conscientemente era isso que eu sustentava enquanto desejo, e aí eu fui, né, comecei a atuar na área clínica, e em um dos momentos, né, eu fui convidado por um colega a substituí-lo em uma disciplina. Ele ia viajar e ele me convidou para substituí-lo em uma disciplina de pós-graduação que ele ministrava. Eu disse, rapaz, eu não tenho interesse nisso não, né? Sala de aula não é muito a minha praia não. Mas eu acabei assumindo, né? Ele disse, não, vai lá, né? Eu tenho conteúdo, você tem... É um conteúdo que você tem aí proximidade com ele, com aquele que você está estudando. E aí eu fui, né, e desde então acabou-se, né, a gente é convocado, né, nós somos capturados, né, e de lá para cá, essa experiência ela só foi, então, sendo ampliada, né, então isso marca o meu ingresso na formação, desculpa, na vida acadêmica, né, e, de certa forma, é o que vai também já trazendo os primeiros traços, né, as primeiras referências sobre o interesse na formação, né. A partir disso, né, eu fui me envolvendo, né, com as experiências da área de docência, fiz mestrado em 2001, né, eu entrei no mestrado, praticamente logo após o término da graduação, né, então fiz o mestrado, terminei em 2003, e comecei a me envolver com mais a área da docência, né, e aí foi quando em 2007, eu iniciei, né, assumi, na realidade, a coordenação do curso de psicologia, né, que foi um curso em que eu também, né, não só colaborei, na realidade, eu trabalhei na implantação dele, né, e por ocasião, né, dessa coordenação, eu me aproximei da ABEP, né, da qual eu faço parte ainda hoje, né, que é a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. É uma instituição que foi criada em 99, né, e que ela visa, né, justamente estar atenta a essas experiências que permeiam o campo da formação, né. Ela está sempre aí buscando escutar, né, e, sobretudo, dialogar com os aspectos, né, que vão permeando o processo da formação como um todo, né, desde as disciplinas, né, das aulas teóricas até aquilo que permeia o campo da prática em psicologia, né, que faz um paralelo entre a ciência e a profissão, né, e que é essencial, né, é essencial para que a gente possa pensar, então, uma profissão, né, que esteja atenta, né, às demandas do sujeito, né, e, sobretudo, às demandas da sociedade, né. É importante que tenhamos essa articulação contínua, né, com a ciência e a profissão, né? Não dá para pensarmos isso de forma estanque, né? E isso corrobora, então, né, sobretudo com esse aspecto da formação, né? E ao falarmos da formação, eu gostaria de começar enfatizando, né, sobretudo em relação ao próprio termo, né? Se a gente for olhar aí no dicionário, esse termo formação, ele vai se referir a um ato, né, um efeito de formar. E aí eu já pergunto a vocês, né, como é que nós podemos pensar isso dentro do campo de uma atuação profissional, né? O que seria esse efeito de formar, né? E aí, como psicanalista, eu trago aqui uma citação do Freud, né, na realidade, uma articulação do Freud, né, no texto Análise Terminável e Interminável, de 1937, em que ele nos fala das profissões impossíveis, né? Quais seriam essas profissões impossíveis? Ele vai dizer o educar, né? O psicanalizar e o governar. É claro que ele vai fazer todo aí um conjunto de articulação explicando por que ele está dizendo que isso é impossível, né? Então não adianta a gente assumir esses lugares porque a gente jamais vai conseguir exercer. Não, não é isso, né? Ele vai dizer da peculiaridade, né, que esses lugares cobram de nós para que eles possam ser exercidos.
E é aí que eu trago, né, essa referência para nós fazermos o paralelo com o formar, né? O formar como ocupante desse lugar do educar, né? Como eu vou formar alguém, né? Como eu vou educar alguém? Como é que eu transmito um conhecimento, né? De maneira que esse conhecimento ele possa ser algo que vai dar uma sustentabilidade ao fazer do outro, né? Então, por isso que eu faço um paralelo com esse formato, para que assim a gente possa refletir que, na realidade, né, não há uma verdade toda, né, uma verdade absoluta, a ser dito sobre a formação, né? E, sobretudo, em relação a esse ato ou efeito de formar, né? Assim, o que é que seria essencial, né, para que nós pensássemos, né, uma formação, né? Eu passo 5 anos, eu percorro, né, 5 anos um curso, né, e aqui a gente está falando do lugar da psicologia, né, independente da posição teórica, né, do qual eu seja convocado, né, ou eu sou convocado, né, a assumir, o que vai garantir que eu tenha todos os, vamos dizer assim, os requisitos, né, necessários para atuar enquanto psicólogo, né? É a experiência, né, o percorrimento desse tempo, né, de 5 anos, né? Seria isso que garantiria, então, tá? Esse formar, então é isso que, na realidade, eu trago como paralelo, né, para que nós pensemos essa afirmação freudiana, né, desse impossível, impossível nesse sentido, tá? De que não, essa formação, ela não se garante, né, ou ela não vai ser garantida simplesmente por esse tempo, né, em que eu passe, né? Mas também para dizer, né, que não é pelo fato de ser impossível nesse sentido que ela não deva ser buscada, né? E aí vem o nosso lugar, né? Vem o nosso comprometimento. Nós professores, né? Nós vamos prover os alunos de todas as condições favoráveis, né? Ou de todas as condições possíveis. Mas jamais a gente vai conseguir transmitir, né? Nós jamais vamos conseguir transferir, né, ou transmitir isso, né, de uma maneira que isso possa ser absorvido pelo outro, né, sem que não haja uma implicação desse outro, né? Então, é impossível nesse sentido, mas não que ela não deva ser buscada, né? Muito pelo contrário. Isso é justamente para dizer que esse lugar que nós ocupamos, né, a gente vai dizer assim, isso faz parte do nosso sintoma, né, não sintoma enquanto enfermidade, né, mas sintoma enquanto aquilo que nos coloca em ato, né, aquilo que nos coloca em ação, né, e que vai marcar justamente esse ato formativo. É quando a gente diz assim, eu desejo ser psicólogo ou psicóloga, né, assim, o que marca esse meu desejo, né, de maneira a que eu venha suportar 5 anos, né, estudando disciplinas de manhã, né, disciplinas à noite, de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, disciplinas de manhã e de noite, né, então eu só consigo sustentar isso, né, quando isso se torna um sintoma. É claro que a gente está falando disso no sentido de que isso seja abraçado, né, então é esse sintoma que vai marcar o ato formativo e permitir, né, com que eu possa adquirir essa habilitação, né, vou colocar aqui em aspas, ideal, necessária, né, para sabermos exercer essa profissão de uma forma ética e inovadora, né? E aí nós pensarmos esse inovador, né, a partir de diversas perspectivas, né? E como eu já disse, e não apenas pela nossa presença em um curso de graduação, né? Assim, essa presença ela pode não garantir, né? É preciso que é preciso mais, né? É preciso o meu envolvimento, a minha implicação com o que fazemos. Isso me remete também a uma fala do Sócrates, né, lá no texto do Banquete, né, em que ele está ali estabelecendo um diálogo com Agaton, né, e que ele diz, seria Agaton, se de tal natureza fosse a sabedoria que do mais cheio escorresse ao mais vazio, quando um ao outro nos tocássemos como a água dos copos pelo fio de lã escorre do mais cheio ao mais vazio, né? Então, seria interessante, né, que o conhecimento ele pudesse ser transmitido dessa forma, né? Ele pudesse ser repassado, mas não é, né? É preciso essa implicação, esse envolvimento, né? Por isso que a gente fala desse lugar enquanto sintoma, né? E sintoma nesse sentido, né? Em que eu vou abraçar, né,
é, é, a, esses diversos essas diversas passagens, né, da qual eu vou ali realizando a partir das disciplinas que eu vou cursando, para que isso, então, possa fazer frente a mim, né. E à medida que a gente vai também, né, realizando um processo pessoal, seja de psicoterapia, de análise, né, que vai permitindo com que possamos compreender isso além do simples cumprimento, né, de disciplinas, de regras, né? Mas que eu saiba que aquilo é, sim, algo, né? Que traz uma mudança, né? É, e que ela é essencial para que eu possa pensar, então, essa formação, né? Mas aí a gente vai dizer que essa ideia faz parte do lugar de uma reflexão, né? Filosófica, né? Ou psíquica, né? Sobre a formação, né? Claro, mas e na prática, né? Como é que nós pensamos essa formação, né? Eu considero, na realidade, que em termos bem práticos, né, a formação ela deve ser pensada aí a partir do seu contexto histórico, né? É um contexto que ele teve início, né, lá com o primeiro projeto de curso, né, realizado em 1932, né? Fazendo aqui uma exposição bem breve, né, a gente não vai se deter nisso, né, só para que a gente possa entender o lugar que nós estamos ocupando hoje, né? E aí por que que nós chamamos a atenção, né, de toda essa preocupação com o aspecto formativo, né? Naquela ocasião, né, o curso de psicologia ele contemplava esse projeto, né? Um estudo de psicopatologia geral, né? Uma psicologia diferencial, uma psicologia coletiva, né? E também ele contemplava uma psicologia aplicada, né? E complementada por algumas atividades práticas. Então, era psicologia da infância, né? Psicologia da adolescência, os aspectos de personalidade. Então, a gente vê uma formação que ele buscava prover, né, os conceitos mínimos que pudessem entender o sujeito, né? Em 1949, tá? Então se começa a perceber, né, as inconsistências dessa formação e em 49 surge a proposta curricular do Eliezer Schneider, né, constituída agora por 12 disciplinas agora exclusivamente psicológicas. A gente diz exclusivamente psicológica porque o curso ele já contemplou disciplina até mesmo de matemática, né? E é claro, né, se pensava num sentido em relação a isso, mas ainda era um curso muito cientificista, né, e técnico, naqueles moldes, né, de uma psicologia europeia, né, e americana. Em 62, né, surge aí a proposta da elaboração do currículo mínimo, né, contemplando agora as técnicas também, né, não só as disciplinas, mas as técnicas de exame profissional, do aconselhamento psicológico, né, da disciplina de ética profissional, que foi o currículo em que eu fui formado, né, assim, ele perdurou de 62 até 2004, na realidade, né, que era o currículo mínimo, né. Em 94, né, começou a haver toda uma discussão sobre a reformulação dos currículos, né, e essa discussão, né, só para que a gente tenha uma ideia, ela durou aí 10 anos, né, ele foi efetivamente, né, implantado em 2004, né, então, por que tanto tempo, né, que era justamente para se pensar, né, quais as grandes demandas do indivíduo, primeiramente, e depois da sociedade, né? Assim, o que a sociedade precisa de uma psicologia, né? Já que a psicologia ela estava muito atenta, né? Primeiro as questões clínicas, depois, né, as questões relacionadas às empresas, né? Precisava atender a esse modelo de modernização do país, né? A psicologia também já esteve ligada a esse recorte, né? Até ela despertar para o seu fazer social, né? Mas ela já teve aí também atrelada a esse lugar, né? Então, em 2004 é que há, né, uma revolução, que a gente vai dizer, na psicologia, e publicada, né, as novas diretrizes curriculares, que é essa praticamente que nós temos hoje, né? Houve uma pequena reformulação em 2011, mas a mudança que aconteceu foi muito mais no sentido de implementar a licenciatura que havia sido retirada dos currículos, né? E agora ela retornou, né? Ainda hoje nós temos a licenciatura como
outra possibilidade de formação, né, a ser apostilada, né, nos diplomas, né. Então, até então, né, a diretriz. Por que diretriz? Porque é esse conjunto, né, de normas, de regras que fundamenta, né, a nossa formação, tá? Então, ela vem enfatizando, né, uma formação voltada para a atuação profissional, né, para a pesquisa. A gente não pode dissociar, né, a nossa atuação da pesquisa, ainda que a gente diga assim, eu não quero ser pesquisador, né, eu quero ser psicólogo prático, né, eu quero trabalhar na clínica, no hospital, na empresa, na escola, né, mas ainda assim esse nosso fazer, ele vai demandar, ainda que seja, né, para nós mesmos, né, uma atualização contínua, né, e isso demanda, assim, um trabalho de pesquisa, né, vamos colocar assim, não talvez a pesquisa acadêmica, né, ou até mesmo, né, mas de que estejamos atentos às mudanças que acontecem, né, na nossa realidade, né, e foi outra especificidade dessa diretriz, trazer para próximo, né, do entorno em que o curso ele está situado, né, as discussões, as reflexões e também o fazer, né? A psicologia ela vai estar atenta àquilo que existe em termos de demanda, né, da sociedade, mas ela também deve estar atenta àquilo que permeia o que se encontra no entorno, né? No entorno que eu digo, por exemplo, aí em Quixadá, né, no bairro, na cidade, na região, né? Então, o curso ele deve estar atento a isso, né? Ah, então, ele traz uma atuação profissional, né, voltada para também, né, a pesquisa e o ensino da psicologia. E por isso que cada curso hoje ele tem uma identidade, né, que é o que nós chamamos das ênfases, né? Se vocês olharem aí os cursos pelo Brasil, cada um vai ter uma ênfase que diferencia da outra, né? Essas ênfases, elas representam justamente essa identidade do curso em função das demandas, né? A gente vai dizer assim, de uma forma generalista, né? Todo curso ele tem uma formação generalista, né? Então, as demandas do país como um todo e, sobretudo, das demandas da região em que o curso está inserido, né? Então, essas ênfases, elas permitiram, né, com que os docentes, né, juntamente com os alunos, né, primeiro os docentes, porque quando um curso ele inicia, né, ele não inicia, ele inicia com um projeto, né, a instituição compõe uma comissão de docentes, né, que são da área, né, de formação, e aí esses docentes eles vão pensar qual é a grande demanda, né, que eles observam que existe no entorno do curso, né? Eu estou falando do entorno que pode ser até o estado do Ceará como um todo, né? E o Brasil também, mas é claro, né? Sem perder de vista as problemáticas que permeiam cada região, né? Cada local onde o curso está inserido, né? Então, e aí se vocês olharem nos cursos, eles vão ter, né, diferenças significantes, né? Eles vão contemplando aquilo que eles consideram aquelas temáticas, aqueles assuntos que eles consideram mais pertinentes, né, às suas demandas, né. E aí ele traz alguns princípios e compromissos. Isso aqui, na realidade, está posto lá nas diretrizes que eu vou trazer bem rápido, né, como, por exemplo, construção, desenvolvimento do conhecimento científico, né, isso é essencial. É isso que a gente fala em termos de uma formação, ela prevê uma pesquisa contínua, né, compreensão dos múltiplos referenciais que buscam apreender a amplitude do fenômeno psicológico em suas interfaces com os fenômenos biológicos e sociais. E aí vem uma questão importante, no sentido de nós compreendermos as demandas da sociedade e avançar, né, nessas demandas, e não simplesmente reproduzir aquilo que está posto pelo senso comum, que nós não estamos aqui tomando com juízo de valor, né, mas quando nós procuramos, né, ou quando nós escutamos ou buscamos, né, o discurso de uma ciência, nós esperamos que essa ciência ela possa dizer mais, né, ela possa ter algo, né, a tecer em termos de uma narrativa que possa minimamente, né, pensar. A gente nem sempre vai dizer assim, a ciência vai atender a tudo, né, como eu já disse, essa verdade toda, ela nunca
vai ser possível, né? Mas, sim, né, no sentido de nos convocar a pensar sobre aquilo e não simplesmente reproduzir de forma passiva, alheia, né? Outro ponto, reconhecimento da diversidade de perspectivas necessárias para a compreensão do ser humano, né, e incentiva a interlocução com campos de conhecimentos que permitam a apreensão da complexidade e multideterminação do fenômeno psicológico. E aí vai a articulação do nosso fazer com outras áreas, né, que isso, na realidade, é o que compõe essa diversidade do sujeito, né, nós estaremos estabelecendo interlocução com vários outros campos de conhecimento, né, sobretudo naquilo que tange, né, a relação com o sujeito, né? Compreensão crítica dos fenômenos sociais, econômicos, culturais, políticos, né? Que eles se colocam como fundamentais ao exercício da cidadania e da profissão. Então, isso também é algo extremamente importante a nós, né? Para que venhamos a refletir sobre as questões que permeiam a nossa realidade. Hoje, por exemplo, né, nós estamos vivenciando uma situação, vamos dizer assim, bem diferente, né? Nunca antes vivida por nós, pelo menos, né? Em 1918, mas não fazia parte ainda da nossa realidade, né? Nós não havíamos vivido isso. E quando eu digo nós, né? Nós, nossos pais, né? Pelo menos isso. Talvez os nossos avós, né? Mas nós nunca havíamos vivido isso, né? E devemos entender de que forma isso afeta, né, o sujeito, para que possamos, então, pensar, né, as estratégias que serão essenciais, né, para uma contribuição, né, de minimizar os efeitos trazidos por essas experiências, né. E aí a gente pode tomar como exemplo o que nós estamos vivendo hoje, né. A atuação em diferentes contextos, considerando as necessidades sociais, né, os direitos humanos, e tendo em vista a promoção da qualidade de vida dos indivíduos, grupos, organizações e comunidades, que eu considero isso como crucial também, né? Na realidade, todos eles. Respeito à ética, né? Nas relações, e aí ele coloca com clientes, usuários, colegas, público, né? Na produção e divulgação da pesquisa, do trabalho, né? Informação na área da psicologia. E, né, ele traz como último princípio o aprimoramento e capacitação contínua, né? Eu costumo dizer assim, quando nós terminamos, nós começamos, né? É meio paradoxal, né? Mas não é, né? Quando a gente termina o curso, né, e que a gente pega o nosso diploma, né, a gente então começa a ser tomado, né, a ser convocado, a ser seduzido por uma área, né, por uma abordagem, né? E aí, quando nós nos envolvemos mais, né? Vamos nos aprofundar, né, sobre aquilo do qual eu fui convocado, eu fui escolhido, né? Nem somos nós que escolhemos, não, né? Ele nos escolhe. É como uma experiência pulsional, né? Assim, nós somos capturados por isso, né? Somos convocados, né? De maneira a corresponder, né? E para que eu possa corresponder, é essencial, né, que eu esteja envolvido, né, nessa experiência de aprimoramento e capacitação. Por quê? Porque isso faz parte da condição subjetiva, né? Nós somos plurais, diversos, né? Estamos em constante mudança, né? E isso vai demandando que pensemos na mesma velocidade, né? E que atuemos também na mesma velocidade, em função das mudanças, né? Que vão aí ocorrendo, né, na nossa realidade, e que nós temos que estar atento a elas, né? Vocês devem ter aí uma diversidade de exemplos, né, de experiências que, se nós tivermos aí um espaço de tempo de 10 anos, né, ou 5, né, a gente vai ver o que se modificou, né? Eu tenho certeza que desde quando eu saí daí, em 2011, né, eu tive aí um ano, né, um ano e meio mais ou menos, né, acho que muita coisa mudou por aí, né. Eu tenho sempre encontrado, né, os ex-alunos por aqui, por Fortaleza, eu digo, olha que bom, né, eles muito bem situados, né, em espaços, nos hospitais, né, nas universidades, né, em diversos lugares. A gente sempre tem trocado ideias. Bom, e aí em dezembro de 2019, né, durante todo o ano de 2018, tá, 17 e 18, né, houve então agora uma reformulação das diretrizes novamente, né. Isso faz parte desse aprimoramento e capacitação contínua, né,
não sei se vocês sabem, tenho certeza que a Anice, né, a Milena, os professores, a Carla Renata, né, uma grande amiga que eu vi aqui agora recente, sabem que o curso, né, ele a cada ciclo avaliativo, né, ele passa por uma avaliação, né, a avaliação ela não é definitiva, né, ele passa por uma avaliação. Isso representa justamente, né, essa nossa discussão em relação à formação, né, à inovação, né, o que essa avaliação ela prevê, né, ela prevê, tá, justamente essas atualizações, né, assim, o que mudou em termos de demanda, né, da sociedade, e de que forma, né, esse curso ele se adequou, né, ele se adaptou no sentido de atender essas demandas, né? Ou seja, de que forma, né, houve uma atualização, né? Imaginou se nós ainda tivéssemos um curso que tivesse trazendo discussões, né, reflexão lá de 1932, né? De que forma nós conseguiríamos atuar enquanto profissionais, né? Então, essa avaliação ela se refere às atualizações, né? Eu tenho certeza que vocês devem ter já observado mudanças no currículo, né? Que às vezes a gente fica chateado, né? Mas isso é uma exigência, né? E é uma exigência no sentido de manter, né, com que a formação ela esteja atenta, né, às demandas do indivíduo, né, e da sociedade, né, do sujeito, né, e da sociedade, né. Então, por isso que a cada ciclo avaliativo, né, que ocorre, acho que é por volta de 3 anos, 3 anos, que é quando acontece também o ENAD, né, a, as instituições, elas passam por avaliações, né, 3 anos de cada curso, né, eles passam por avaliações, né, que é justamente para, né, observar de que maneira houve, né, as adequações, né, em termos de todo fazer que permeia, né, o curso, né. Então, em 2009, tá, então, entre 2017 e 2018, né, foi feita essa reformulação das diretrizes curriculares, né, que elas, então, agora, né, buscam prever uma diversidade de mudanças, né, muito permaneceu, né, mas elas buscam prever uma diversidade de mudanças que, sobretudo, né, as diretrizes de 2011, elas não contemplavam, né, questões relacionadas a estágio, né, essa essa discussão em relação ao ensino que vem se ampliando no país, né, a distância, né, então ela vai prevendo tudo isso, né. E em dezembro de 2019, né, ela foi aprovada pelo Conselho Nacional de Educação, né, mas ela ainda não foi homologada, né, esse documento ainda aguarda homologação. A diretriz que nós temos ainda hoje, né, que regula as formações em psicologia no Brasil, tá, não é no Ceará, uma, né, em São Paulo outra, né, é no Brasil, né, ainda é essa de 2011, né. Esse documento de 2019, tá, ele foi, inclusive, né, resultante de um amplo, né, de um amplo trabalho de discussão, né. A Anice até participou, não foi, Anice? Acho que ela estava representando a Católica, que nós realizamos aqui em Fortaleza, houve, né, no Ceará, em Fortaleza, e houve em todo o Brasil, né. Foi um trabalho que envolveu, né, os estudantes, os professores, os coordenadores de curso, né, nós tivemos reuniões, né, e escutamos também os profissionais em psicologia, né, para que eles dissessem, assim, que tipo de fragilidade há, né, na formação, para que ela possa ser repensada, né, para que a gente possa minimizar. A gente nunca vai dizer assim, nunca vai ter, né, claro, né, as mudanças acontecem, né, mas foi escutada toda a categoria, né, no sentido justamente de cada uma apontar, né, as fortalezas e fragilidades, né, e aí foram indicadas mudanças, né, por cada uma dessa categoria, né, e algumas mudanças, né, ou pelo menos aquelas que surgiram, né, com maior incidência, elas foram acatadas, né, e aí foram reafirmados, então, os valores, os princípios, né, o modelo que deve guiar a estruturação dos cursos de psicologia, né, a complexidade, né, das competências essenciais para o profissional de psicologia, né, e, sobretudo, né, foi pensado, como eu havia colocado aqui, que esta é uma formação que deve ser realizada essencialmente de forma presencial, né? Não é que a gente diga assim,
tem coisas que não possam acontecer à distância. Claro, pode, né? Mas tem outras que necessitam dessa presencialidade, né? Como eu já disse, a formação não é simplesmente eu ler um livro, né? E reproduzir aquilo que está no texto, né? Que já foi dito por algum autor, né? Eu preciso ir também construindo uma autoria, né? Eu trago a minha experiência de vida, né? Nós trazemos, cada um de nós aqui, né? E essa presença, ela vai se articulando com o que existe em termos de fundamento, de conceito, né? E isso que vai fazendo com que a ciência, ela se torne atualizada, ela avance, né? Não que a gente vai dizer assim, ela se desenvolveu, mas ela mudou, né? Ela mudou e ela veio atender, né, aquilo que a sociedade demanda, né? Aquilo que a sociedade está dizendo assim, nós precisamos, né, do fazer da psicologia, né? Nós precisamos do discurso da psicologia, né? E eu digo sem medo de errar, né? Isso cada vez tem se tornado mais efetivo, né? Eu sempre digo assim, olha, a psicologia é a ciência do futuro, né? Não é puxando o saco, não, mas é porque quando nós pensamos, né, o caminho, né, que nós estamos percorrendo, né, em termos de sociedade, né, e aí no mundo todo, né, a gente vê cada vez mais, né, uma cobrança ao sujeito de um lugar que tem sido difícil para ele sustentar, né, e não há dispositivo, né, pelo menos eu desconheço, né, um dispositivo que venha substituir, né, o trabalho do psicólogo, né, mas é preciso que ele abrace esse lugar, né, é preciso que ele, né, assuma, né, a sua posição diante dessas convocações, né, não se sinta intimidado com isso não, tá? Então, né, então foi feita toda essa reafirmação do que até então já estava posto, né, e aí nós consideramos que hoje, né, nós temos um cenário de formação em que o aluno ele tem todo o recurso, né, para estar preparado para lidar com essas diversidades de questões, de fatores, né, surgidos na prática psicológica, né. Ah, nós hoje temos um currículo bem mais atualizado, né, um currículo que ele vem pensar, né, as questões da sociedade, né, de forma muito mais atual e rápida, né. Nós hoje temos todo um aparato, né, que pode nos ajudar, sim, né, a ter um curso de qualidade, né, uma formação de qualidade no sentido de corresponder, né, às demandas da sociedade, né, e essa tem sido, então, uma preocupação constante, né, de nós, né, que trabalhamos com a formação, e eu posso falar também do lugar da ABEP, né, ou seja, pensar práticas inovadoras, né, sem perder de vista esse lugar do sujeito, né, sem perder de vista a ética, né, mas práticas inovadoras que possibilitem isso, né, e elas são sempre muito bem-vindas, né. Cada vez mais nós clamamos por isso, né. E aí vem a grande questão também, né, que permeia a nossa realidade, né, esse início de ano nós fomos surpreendidos, né, por uma pandemia causada aí por esse coronavírus, né, o Covid-19, e é inegável, né, que novas demandas foram se apresentando, né, para a sociedade como um todo, né, para a educação, né, sobretudo na educação do ensino superior, porque é uma educação que permeia uma formação profissional, né. Diante disso, né, nós tivemos primeiramente a situação de isolamento, né, paralisação das atividades, algumas instituições já se organizaram rapidamente, começaram, né, a realizar o ensino remoto, mas tivemos, né, de qualquer forma, suspensão de atividades de supervisão, das atividades de estágio, né, das disciplinas práticas, acabou que tudo ficou muito inviabilizado, né, até que isso novamente, né, nos convocou a fazer aí uma reflexão, né, a escutar a categoria. Uns diziam que nós deveríamos dar continuidade, sim, né, outros diziam que não deveríamos dar continuidade, né. Nós pensamos, às vezes, até imbuídos, né, pela experiência de emergência, pela experiência do inusitado, né, aquele resolver aquilo de maneira imediata, mas nós sempre consideramos que é importante, né, resolver
os problemas, né, as questões que nos chegam de forma prudente, né? A gente nem sabe dizer assim, é a melhor forma? Não sabemos, né? E nem mensurar, né, se existe a melhor forma de, né? Até porque nós estamos, nós vivemos em um país de grandes dimensões, né, e de diferenças significativas, então um aspecto muito importante a se levar em consideração é isso, né? São essas diversidades, né? São as especificidades de cada região, né? Por isso que a gente vai dizer assim, existe um fazer, né, que contemple tudo isso, né? Eu acredito que não, né? Cada região, acho que ela deve ir pensando, né, as melhores estratégias para que ela possa contemplar o que é crucial a ela, né? E que isso, na realidade, não comprometa, né, a formação. Então, isso tudo, né, veio acontecer e trouxe um impacto na formação, sim, né? A gente não pode ignorar, né? E a nossa intenção, né, então, começou a ser muito mais de buscar compreender o fenômeno, né, conhecer, né, a realidade de cada um e que nós, então, agora discutíssemos, né? Então, houve uma diversidade de reuniões, né, uma diversidade de eventos que percorreu o país todo, né? E que isso culminou com um documento, né, que está posto aí no Conselho Federal, acho que no Conselho Regional também, eu não acessei lá para verificar, mas tem no Conselho Federal, tem no site da ABEP, né, esse documento que ele traz aí, né, orientações, né, ele não vai dizer do que deve ser feito, mas ele traz orientações das ações que visam, né, dar continuidade às atividades sem perder de vista, né, esse foco com a preocupação da formação, a qualidade da formação que nós pensamos para a psicologia, né, nós profissionais, né, nós professores, né, e nós alunos também, né, o que a gente pensa, né, ainda que eu diga assim, eu quero terminar meu curso, sim, né, nós entendemos isso, né, essa foi uma situação inesperada, mas nós entendemos também que você quer que isso aconteça da forma mais qualificada possível, né? Então, essa discussão ela permeou por todo esse contexto, né, de visar, né, que fosse dada continuidade às atividades, né? E aí cada estado, né, tem começado a retornar minimamente, né, a essas atividades, né? Hoje eu acho que aqui, né, eu acho não, né, aqui no Ceará, excetuando-se aí algumas cidades, né, nós já retornamos às atividades práticas, né, ainda não retornamos às atividades de sala de aula, mas retornamos às atividades práticas, né, e temos mantido, então, essas atividades de forma remota, né, as atividades de sala de aula de forma remota, né. Então, isso acabou colocando, né, vamos dizer assim, novos fazeres, né, até o atendimento também, né, de forma remota, isso houve uma exacerbação, né, o atendimento que já havia toda uma documentação que previa, né, essa prática, mas que previa de uma forma diferenciada, não como ela vinha sendo realizada agora, né, por exemplo, situações de emergência, né, mas aí a gente se viu frente a uma situação de emergência, né, e que a situação de emergência ela estava demandando que nós atendêssemos, né, então, para nós observarmos o quanto a formação ela deve ser ela deve estar atenta, né, às realidades, às demandas da sociedade. Essa é uma demanda, né, e que agora é crucial que a gente possa trazer isso para a sala de aula, né, para isso ser discutido. Nós começamos a fazer, mas agora a gente vai discutir, né, os efeitos e as adequações que isso, né, vai convocar, né, vai nos convocar. Eu considero que isso não deve ser simplesmente reproduzido, né? Agora quando eu terminar eu já vou fazer e tal. Meu atendimento remoto, né? Isso facilita, porque eu posso atender as pessoas em qualquer lugar. Ótimo, né? Excelente, né? Mas vamos ver as especificidades, né? E, sobretudo, trazer isso para o campo da formação, que até então isso estava um pouco distante, né?
Então, é essencial que a formação agora possa discutir, né, essas práticas que nós começamos a realizar em decorrência dessa situação de isolamento, né, de paralisação das nossas atividades. Então, a gente diz assim, por um lado, isso comprometeu, né, nos isolou, mas, por outro lado, também acabou estreitando distâncias, né, possibilitou que a gente pudesse realizar eventos, né, trazer convidados, por exemplo, para a sala de aula, né, alguém está lá, né, em São Paulo, nos Estados Unidos, no Japão, né, mas é alguém que tem uma discussão sobre uma questão, né, crucial na psicologia, e aí eu posso trazer agora para a sala de aula, né. Não que eu considere que isso deva substituir a atividade presencial, né, eu acho que ela, nós abrimos os olhos, né, para isso que já estava posto aí, né, nós não começamos a utilizar os instrumentos, né, da internet agora, né, eles já estão aí há bastante tempo, mas não havia toda essa exploração, né, desses instrumentos. Então, entendemos que isso é algo agora que pode vir contribuir, né, complementar e não substituir, né. Nós precisamos dessa articulação, das discussões, das reflexões, né, de maneira que isso possa, sim, né, ser um instrumento inovador e que possa agregar, né, a formação de conhecimento, né, ela possa vir contribuir com essa formação de conhecimento, tá? Bom, e aí já para ir concluindo, né, nós sabemos que da dificuldade do momento que nós estamos vivenciando, né, não tem sido fácil, né, nós tivemos que nos adaptar, né, às diversas mudanças, né, e quando eu falo, por exemplo, do lugar da ABEP, né, sabemos que isso, né, tem sido vivenciado e que é importante nós adaptarmos as estratégias, mas, sobretudo, né, é importante também nós pensarmos em realizar adaptações que não comprometam, né, a formação, que não tragam precarizações, né, precarizações em termos de conhecimento, né, em termos até do trabalho profissional, né, docente, tanto do docente quanto do profissional em si, né, porque a gente tem que pensar isso também na nossa atuação profissional, isso também trouxe, né, outras mudanças, né, no fazer da psicologia, né, então, tudo isso deve ser pensado, né, e é claro, isso não tem sido uma tarefa fácil, né, mas nós não podemos nos esquecer que o curso de psicologia é sim uma formação, né, e que exige de nós não só o saber fazer teórico e prático, mas também esse fazer político, né, político enquanto, né, na relação com os outros, né, e a relação também com a sociedade, é claro, né, com a relação com a profissão, né, esse outro que eu digo é a relação da sociedade como um todo, né, isso exige de nós um posicionamento, né, diante da sociedade para que a gente possa atender, né, as demandas que surgem, né, e políticas, sociais, econômicas, né, vou dizer assim, tudo aquilo que perpassa pelo sujeito, né, tudo aquilo que perpassa por nossas experiências, né. E aí, assim, se perguntar, né, nós temos uma resposta pronta, né, na realidade nós não temos respostas prontas, né, mas temos a inquietação, né, de convocar todos, né, a que estejamos abertos ao diálogo, né, no sentido de escutar e refletir sobre cada realidade, né, porque a gente sabe que cada realidade ela tem especificidades, ela tem, né, características, e que essas características não devem ser perdidas, né, nós não devemos deixá-las de lado, né, e que elas compõem a realidade da psicologia no Brasil como um todo, né. Bom, pessoal, era isso, né? Eu sei que se vocês deixarem, eu vou passar a noite aqui todinha falando da formação, né? Como eu disse, é uma inquietação para mim, né? Mas aí eu gostaria de abrir, né? Aí as inquietações de vocês também, né? De que forma eu posso ajudar, contribuir aí com essas dúvidas e inquietações, né? Então, gente, agora a gente abre para discussão, para perguntas, né, comentários que vocês queiram fazer.
Ninguém? Boa noite, Alexandre. Boa noite, Obrigada Neice. também, né, por estar aqui, também te agradeço. Quantas pessoas pensam aí nas perguntas, eu queria que você comentasse um pouquinho assim, a regulamentação de práticas remotas, ela é antiga, muita gente pensa que ela só ocorreu de uns 30 anos para cá, mas ela é remota e ela se dá desde o ano 2000, há 20 anos atrás. É verdade. É verdade. Então, a gente considera que as práticas, até a partir das diretrizes, a gente tem uma noção clara que as práticas, por exemplo, de estágio, são práticas profissionalizantes, então são práticas de formação das competências profissionais. E essas competências profissionais, elas já vinham dialogando com essa questão da prática remota há bastante tempo. O que houve agora foi uma precipitação, né, dos fatos, e aí, contudo, na formação, como você muito bem explicou, precisa de um tempo para se digerir, não se insere isso nesse assunto de uma hora para outra. Mas como você está vendo, a partir do seu olhar da PEP, esse meteoro que caiu assim, sobre a psicologia, né, teve que ter um lugar para ele, teve que ter uma acomodação. E aí, assim, como você está vendo isso? Como questões de fragilidades e também de potencialidades, assim, como objeto até de estudo, intervenção, pesquisa, até para desmistificar e também para elucidar falhas dessas práticas remotas. Sim. É como você disse mesmo, né? É um meteoro que caiu sobre as nossas cabeças, né? Porque ainda que a gente diga assim, olha, né? Desde o ano 2000 que isso já está previsto, eu acho que até mais, né? Que de forma, vamos dizer assim, muito tímida, né? Algumas práticas já eram realizadas de forma remota, mas realmente agora, né? Houve uma explosão disso, né? A situação assim, né? Ela demandou, né? Ela exigiu de nós que fizéssemos, né? A sociedade ela estava, inclusive, clamando por isso, né? As pessoas adoecendo, né? Por conta do isolamento. Então, eu considero que, assim, nós tivemos que fazer, né? E ao longo dessas discussões que nós tecemos, né? Nesse período, muitos profissionais diziam, olha, né? Isso foi jogado, né? Para cima de nós e nós tivemos que ir inventando, né? Ir criando, né? Construindo, né, novas estratégias, tá? E que eu diga assim, olha, isso nós vamos retroceder, né? Eu acho que não, né? Nós não vamos retroceder mais, ignorando que isso vai fazer parte, né? Não é que isso vai tomar conta, né? Não, mas que isso vai fazer parte, vai ser uma realidade, né? Então, eu acho que a grande questão é que a gente possa trazer isso, como você coloca, à discussão, né? Assim, que impactos está agora, né? Vamos dizer assim, de uma maneira mais equilibrada, né? Mais pensada, né? Vamos agora rever, tá certo? Quais foram os resultados dessas ações e que caminho nós podemos percorrer, né? Que caminhos podem ser abertos para que isso passe, né, a fazer parte, né, compor o rol das práticas em psicologia, e que a gente possa dizer assim, não, olha, isso traz resultados tais, tais e tais, né? Eu acho que isso ainda é muito incipiente, né? E que é preciso, sim, né, ser transformado em discussão, né? Que isso agora, né, seja trazido à tona e que seja debatido, né, em função dos resultados, né, dos mesmos que disseram assim, olha, eu tive que me virar, né? Tá, tudo bem. E aí, como é que foi, né, o resultado disso, né? De que maneira nós podemos pensar essas práticas, tá? Até para dizer que, assim, olha, né, o resultado foi insatisfatório, né? Então, isso não se adapta, né, não se adequa ao fazer da psicologia, né? Eu acho que será essencial nós incluirmos essa discussão nas formações, né? Uma disciplina específica, talvez não seja uma disciplina específica, né, mas que ela seja discutida a partir, por exemplo,
né, daquelas disciplinas que prevêem, né, a sua prática, né, nos estágios, né, e nas disciplinas mesmo, né, no fazer clínico, né, das teorias e técnicas, né, é uma nova técnica, né, na realidade é um método, né, e aí nós pensarmos isso em função de cada fazer da psicologia, né. Eu considero que é crucial, né, que a gente traga isso para a discussão na formação, né. Você fala de uma transversalidade, né, do tema, Sim, né? sim. Isso, né? Eu acho que ele tem que perpassar por uma diversidade de disciplinas que discutem práticas, né? A psicologia organizacional, a psicologia hospitalar, né? Naquilo que for pertinente, né? Também a gente sabe que tem certas práticas em que isso vai ficar inviável, né? Obrigada, Alexandre. De nada. E aí, gente, mais alguém? Não? Então, Alexandre, eu só tenho a agradecer a você, a belíssima explanação, né, a discussão que você trouxe. Então, é importante assim que os nossos alunos, desde cedo, eles estejam participando dessa discussão sobre a formação, porque eles estão muito voltados para a prática, e às vezes eles não entendem o processo, ele, como você disse no início, às vezes gera né, uma confusão, um mal-estar. Então, assim, é tudo ditado, né? Assim, é tudo determinado por uma instância superior, e aí a gente tenta se adequar pensando nas nossas possibilidades, na nossa realidade, né? Então, assim, é interessante que eles desde cedo vejam esse processo acontecendo, né? E entendam esse processo também de formação, né? Isso, e assim, Milena, né, só ampliando o que você já disse, né, isso também faz parte da prática, né, o aspecto da formação faz parte da prática, né. Eu sei que o curso de psicologia é um curso essencialmente teórico, né, mas é uma teoria que vai, né, nos alimentar, né, de conhecimento, de informações, né, de conhecimento, né, de informações que se transformarão em conhecimento, para que a gente possa ter um fazer, né. Oi. E só quebrando aí o protocolo de falar depois da Milena, só um instantinho, é sempre importante lembrar, desde o começo do curso, que a psicologia é um projeto coletivo, né? Sim, É um projeto ótimo. de sociedade, é um projeto de profissão, não é um projeto localizado em um ponto ou em outro, que você pode fazer variações muito grandes, né? Isso, né? É importante destacar isso, né? Isso, é verdade. Eu acho assim, isso tem sido, né? Isso tem sido aquilo que permitiu a psicologia ir ampliando os espaços, né? Dos 3 espaços clássicos, né? Hoje o fazer da psicologia ele está inserido, né? Numa diversidade de outros lugares, né? Eu sempre costumo dizer, a psicologia ela vai estar inserida porque as pessoas ainda não tomaram conta disso, né? Não tomaram conhecimento da importância. Mas ela vai estar inserida onde tiver o sujeito, né? E aí é importante esse nosso fazer, né? Vai lá, Milena, desculpa, Tina. Não, de jeito nenhum, era só para lhe agradecer, né? Muito bom revê-lo, mesmo que virtualmente, né? Muito bom escutá-lo. Você que está envolvido nas discussões, né? Em todas essas discussões aí, representante da ABEP. Então, muito obrigada, né? Foi um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, foi um prazer. E todos estão convidados, né, a participar, tá certo? Isso é um lugar nosso, né? Não é um lugar meu, só da Milena, da Anice, né, dos professores que estão aqui, mas é um lugar nosso, né? Então, estão todos convidados a contribuir, a colaborar também. E obrigado mais uma vez, é uma satisfação estar aqui com vocês. Então, gente, a gente encerra por aqui.